Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o corte a plasma flash, quais as vantagens de ter um equipamento e qual escolher. Se você não conhece essa tecnologia, fica tranquilo, a gente vai te contar desde o básico até a prática do corte a plasma. Se você já conhece a tecnologia, a gente deixou listado na descrição do vídeo os tópicos que vão te levar até o lugar que te interessa. O que é o corte a plasma? O procedimento consiste na utilização do calor gerado por uma coluna de plasma, o que é o resultado do superaquecimento de um gás por um arco elétrico. Então, as partículas do ar são extremamente ionizadas, ou seja, é basicamente que o ar atmosférico em altas temperaturas. Esse plasma é transferido para o material metálico, assim fundindo o material metálico com esse calor, e é esse material fundido que é expelido pelo ar em alta pressão, realizando assim o corte da sua chapa ou peça. E esse calor gerado pelo plasma é tão alto e tão pontual que a zona termicamente afetada pelo calor ali é bem menor do que o maçarico. O corte a plasma utiliza o ar atmosférico em alta pressão, ou seja, você precisa de um compressor de ar para estar utilizando o equipamento. Esse compressor pode ser tanto externo como interno ao equipamento. E quais as vantagens de ter um corte a plasma? Primeiro, produtividade. Como explicado anteriormente, o plasma gera calor mais rápido para o derretimento do material do que o maçarico. Assim você ganha velocidade de corte e de produção. Dependendo da espessura do material, o maçarico necessita de um pré-aquecimento e o disco de corte necessita da realização de alguns passes ou até mesmo a troca do disco. Ou seja, isso demanda tempo. E se você ganha tempo cortando com o plasma, você aumenta a produtividade. Se você consegue cortar mais em menos tempo, o plasma ganha em produtividade. Segunda vantagem é a operação do equipamento. No plasma, você não necessita da regulagem de gases ou do conhecimento sobre a química da chama em relação ao maçarico. Nem exige altas rotações de um disco para realizar um corte. As tochas do corte a plasma são desenvolvidas para que você possa arrastar a tocha por cima da chapa a ser cortada, sem precisar realizar uma regulagem do distanciamento, facilitando assim a operação do equipamento em relação ao maçarico e ao disco de corte. A terceira vantagem já seria a flexibilidade. Com o plasma você consegue cortar desde aço carbono, inoxidável, alumínio, cobre e outros materiais, que já no maçarico você não conseguiria. E além disso, ele pode ser utilizado tanto para cortar chapas com furações, enferrujadas ou até mesmo pintadas. E a quarta e mais importante vantagem é a segurança. Um dos gases mais utilizados para o uso do maçarico é o oxiacetileno, que é muito instável e inflamável. E em relação ao disco de corte, as altas rotações do disco podem gerar graves acidentes. Já no corte a plasma, o único gás utilizado é o ar comprimido e o dispositivo possui alguns sistemas de segurança integrados. E qual plasma escolher? Tudo varia de acordo com a espessura de corte e a frequência que você utiliza na sua empresa. Todos os nossos equipamentos vão ter uma espessura máxima de corte para ser utilizado. A Flash 45 corta com qualidade 12,7 milímetros de aço carbono, podendo separar até 15,8 milímetros. O que seria separar? A realização de 2 ou 3 passes para estar efetuando a separação do material. A linha Flash 45 Air Compressor tem a mesma capacidade de corte, porém ela possui embutido em seu conjunto um compressor interno, ou seja, não necessita da utilização de uma rede de ar comprimido externa. Você já possui o compressor interno, podendo levar o equipamento até campo para realizar o seu corte ou seu reparo. E se você possui uma alta produção e já possui também uma rede de ar previamente regulada na sua empresa, a gente indica a Flash 45 sem um compressor, pois você vai ganhar agilidade e velocidade de corte. Se você possui uma demanda de corte maior, a gente já indica a Flash 80, que tem uma capacidade de corte de 25,4 milímetros com ótimo desempenho, chegando a separar até 32 milímetros de espessura. E caso você precise cortar
acima de 40 milímetros de espessura, a nossa indicação já é a Flash 120, que corta com tranquilidade 42 milímetros de espessura, podendo separar até 47,5 milímetros de espessura. E se o seu objetivo ainda é alta produtividade, as nossas linhas acima de 45 amperes de potência podem ser acopladas a uma mesa CNC. Mas se você corta regularmente meia polegada, 12,7 milímetros, a gente não te indica a linha Flash 45. Por quê? Você estaria utilizando o equipamento sempre no seu limite e isso causa um desgaste excessivo dos consumíveis, podendo assim reduzir a vida útil do seu equipamento. Então, o ideal seria pegar um equipamento acima do que você corta no seu dia a dia. E agora, vamos lá para a oficina ver como tudo isso acontece na prática. Vamos primeiro cortar uma chapa de 12,7 milímetros com um maçarico, depois utilizando a Flash 45 Air Compressor e depois utilizando a Flash 80. Todos na mesma espessura de chapa e, como sempre, é necessária a utilização dos EPIs. Você pode estar utilizando um óculos de proteção com a lente escura ou a nossa máscara Thunder, que tem a função corte a plasma. Vai estar utilizando também luvas de proteção e um casaco de couro. Feita toda essa comparação, eu vou te contar mais uma vantagem do corte a plasma, que você pode estar iniciando o corte a partir do meio da chapa. E agora vamos finalmente para a prática. Para efetuar o corte com maçarico, é necessário pré-aquecer o material. Lembrando que a Flash 45 está em seu limite de corte. Podemos concluir com essa comparação que o maçarico você perde muito tempo pré-aquecendo o material e não tem uma estética final muito boa. E em relação aos plasmas, se você aumenta a potência, você tem uma velocidade de corte maior. Ou seja, se você tem uma velocidade de corte maior, você tem uma maior produtividade. Para realizar o corte no meio da chapa, é necessário retirar o distanciador, colocar a tocha num ângulo de mais ou menos 45 graus em relação à chapa, abrir o arco e começar a perfurar o material. O metal líquido começar a ser expulso para frente. Conforme você for perfurando a chapa, você vai aumentando a inclinação até obter um ângulo de 90 graus em relação à chapa.
Você deve tomar muito cuidado quando retirar do distanciador da tocha, pois sem ele você pode danificar seus consumíveis. Vocês gostariam de mais vídeos como esse? Deixe nos comentários a próxima máquina que você gostaria de ver aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e muito obrigado. Seja Flash!